Amigos, teve a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos. Maduro foi capturado com a esposa, agora está lá nos Estados Unidos e vamos ver o que vai acontecer. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesta análise de hoje. Vai ser um vídeo mais de análise para que a gente possa entender como é que isso aí pode ter um impacto no decorrer aí dos próximos meses, né? Porque para mim isso é um efeito dominó e eu quero trazer isso para vocês, tá bom? Vamos começar aqui mais antes, lembrando que essa análise é uma análise educacional que de forma alguma é um indicativo de investimento, é apenas a minha opinião subjetiva que estou compartilhando com vocês. Tivemos aí então a invasão pelos Estados Unidos, né, na Venezuela para capturar Maduro e parece que a coisa aconteceu bem, com poucas baixas, digamos assim, deu tudo certo, tá? Mas antes da gente falar sobre isso aí, vamos dar um passo atrás. Quero lembrar vocês que em 2001, né, 2001, já estava trabalhando lá nos Estados Unidos quando houve aquele 11 de setembro. E não demorou muito, né? Passaram-se apenas alguns meses aí e eu vi que tinha alguma coisa muito errada que não estava certa. E aí então teve a acusação de que quem estava liderando esse movimento do atentado lá foi o Iraque, invadiram o Iraque procurando armas de destruição em massa e no máximo que encontraram, sei lá, foi um tubinho de álcool, uma caixinha de fósforo do lado, alguma coisa do gênero, né? Que ninguém nunca questionou e derrubaram Saddam Hussein e foram buscar o quê? O petróleo e os americanos superinflacionaram a reconstrução do país. Aí aqui a gente olhando agora um pouco de tudo que aconteceu nesse 11 de setembro, a gente vê que muita coisa ficou mal contada. Trazendo para a atualidade, a gente tem agora esse pretexto dos Estados Unidos invadir a Venezuela em busca do Maduro, que é o líder aí do cartel de los Soles aí, de tráfico de drogas para os Estados Unidos, mas não, aí eu começo a questionar, você começa a olhar os pequenos detalhes de tudo. Você começa a ver que o Maduro está andando de boa na lagoa junto com os policiais lá, com os federais lá, a esposa dele também, não tem ar de decepção na cara dele, nem nada. Ou seja, tá com cara de que o cidadão se entregou para não sofrer piores danos aí colaterais dos seus próprios comparsas, né? Então, agora vamos ver como é que vai ficar. Já está sendo induzida a vice a assumir aí uma postura um pouco mais ocidental, à lá Estados Unidos, e parece que a coisa agora vai andar de vento em popa, senão os Estados Unidos chega lá e dá mais uns tapas na orelha da galera, né? E aí eu pergunto para vocês, e as consequências disso? Lembrando que um grande fornecedor de petróleo para a China é a Venezuela e de terras raras também, né? A Venezuela investiu, a China investiu na Venezuela assim como investiu no Brasil. Lembrando, nessa amarração toda, que nós temos Taiwan que não quer voltar, né, depois de passado aquele tempo que a China deu, a Taiwan não quer voltar para o domínio chinês, quer continuar independente. Os Estados Unidos falou, chá com nós que eu garanto aí para você essa sua independência. A China falou, nós vamos ver isso aí, como é que vai ficar. E aí o que acontece? Aqui na região dos Estados Unidos, ele foi e assumiu a Venezuela e, pelo visto, vai para cima da Colômbia e depois vem para cima do Brasil, aonde no Brasil a gente tem a China investindo muito dinheiro, comprando jazidas aí de ouro, enfim, uma loucura doida do investimento de chinês no Brasil. E, de novo, o chinês vai ver isso aí calado. O que ele vai fazer? Lá na área dele, lá no quintal dele, ele vai para cima de Taiwan e não custa muito. Provavelmente estão só na estratégia de ver como as coisas devem estar estudando. Se a gente for, o que vai acontecer? O que a gente tem que fazer, né? E aí agora já estão, inclusive cercando até o Japão, ameaçando novamente o Japão. E aí o que acontece? Vale a pena lembrar que a economia chinesa já está em recessão, em deflação. O negócio lá tá pegando e tá de mal a pior.
foi a obrigatoriedade dos bancos de emprestar dinheiro para construtoras, não se vendeu nada, elas quebraram, endividaram aí os bancos. Como se não bastasse isso, forçaram os bancos a patrocinar aí a indústria de carros elétricos e eles estão tendo que subsidiar a venda dos carros para poder enfraquecer os carros, os fabricantes tradicionais de carros no mundo inteiro e estão conseguindo isso, né? E aí, então, o que acontece? Só está piorando a situação da China, a China está dificultando a situação do mundo e agora ela vai para o lado do Japão, aonde se o ministro da economia japonesa der aquele espirro só um pouquinho mais forte, falar assim, nossa, vai ter que ficar uns 2 dias de cama e pronto, a economia acaba, cracha e aí vai ser um efeito cascata em todas as economias. China, Inglaterra, França, Canadá, Estados Unidos e por aí a coisa vai embora, né? A pergunta é chegada a hora disso acontecer? Está dentro do script da elite para que isso aconteça? Não sei, né? Então, assim, vamos ficar de olho nisso daí, porque de agora em diante a gente vai ver uma série de acontecimentos que serão reflexo daquilo que aconteceu na Venezuela. Você invadiu a Venezuela, tirou o meu ditadorzinho de estimação, eu vou agora para cima de Taiwan, eu vou agora para cima do Japão, eu vou proteger um pouquinho mais el Brasile e eles vão vir para cima do Brasil também, vão vir para cima também da Colômbia, os Estados Unidos, né? Não duvidem disso. Então, de agora em diante, a gente vai ficar cada vez mais, digamos assim, uma situação cada vez mais sensível para o mercado financeiro. Só que não é só do Brasil, agora vai ser geral, tá bom? Porque está envolvendo demais os interesses, principalmente da China, né? Então, assim, e aí, para dar aquela cutucada nos Estados Unidos, a China vai começar algumas situações lá no quintal dela para provocar os Estados Unidos. É uma questão de tempo apenas. Então, nada mais como sabermos ler aqui, ó. Clique nesse QR Code aqui, ó, para vocês aprenderem, entenderem um pouco mais do que vocês vão aprender no curso Trader Estratégico. No gráfico conta tudo. Vou contar uma passagem rapidinha aqui, temos só 7 minutos de vídeo, eu vou contar uma passagem rápida. Fiz uma análise curta e grossa lá no TradingView, e aí o camarada contou, nossa, poluição visual por causa dos indicadores, e nem são os indicadores que eu uso, porque eu não posso usar os indicadores meus lá, porque eles estão restritos, então eu tenho que usar indicadores públicos, então eu criei, encontrei os indicadores que me ajudam a fazer uma análise. Se aquilo lá já ajuda, imagina outras coisas, né? O que são os meus indicadores que eu criei para fazer a leitura que eu queria dos conceitos da análise técnica, né? Então, assim, agora eu fiz assim, então, voltando aqui, dia 28 eu fiz uma análise, quando eu olhei rapidinho assim, dei uma olhada BNB, falei, pô, esse negócio tá estranho, tá com um sinalzinho de que quer subir, não deu outro. No dia seguinte, e eu já tinha avisado que o ouro e a prata ia cair. Vocês conseguem ver isso na análise que eu fiz hoje mais cedo, vou deixar o link aqui no final desse vídeo para vocês assistirem. O ouro e a prata despencaram e o mercado, então, começou a subir. Estamos vendo, por enquanto, uma alta aí, mas uma alta bem magrelinha aí, não dá para acreditar ainda que vai muito longe, mesmo porque nós temos uma barreira de resistências segurando esses preços do Bitcoin, do XRP, etc, 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 tá bom? Então, assim, agora é chegada a hora, porque o gráfico será o único que vai nos contar o que é que pode acontecer, tá bom? E digo mais, não é só o gráfico, são os indicadores, porque como eu expliquei no vídeo anterior, eu consegui ver que o gráfico, a análise técnica, price action, estava ali tentando dar um sinalzinho, mas eu falei, pô, é um pullback, é só uma paradinha para continuar caindo, como é que vai ser? Né? Aí quando eu olhei os indicadores, eu vi, meus indicadores estão no fundo, eles estão pedindo para virar, eles estão dando sinais de que vai ter uma subida, pode ser um pullback, mas vai ser um pullbackzão, não vai ser um movimentinho de uma barrinha só, não deu outra, não foi só
um pullback, mas como está subindo e está com vontade de continuar indo. Vamos ver se isso vai continuar, porque agora o mercado vai ficar sensível com essa situação da Venezuela, tá bom? E, obviamente, que os investidores no Brasil estão em fuga aí e pode piorar cada vez mais, principalmente se ficar claro que o nosso presidente, né, está envolvido em toda essa coisa na qual os Estados Unidos está atrás. Na verdade, ele não está atrás, ele está buscando aí o seu petróleo, está buscando aí suas terras raras, é isso que ele está procurando proteger no quintal dele. E penso que não está errado. Pô, Marcelo, mas o que é isso? É utopia. É utopia esquerdista achar que o socialismo e o comunismo funciona. Assim como é utopia a gente capitalista achar que existe um mundo livre, um mundo bacana, onde cada país cuida da sua vida e todo mundo interage, trocando figurinha naquelas coisas que interessam no comércio lá e pronto. É o que eu chamo de colonização moderna. Antigamente chegava lá com os navios, descia, dava lá, pegava lá um açúcar lá, dava lá uma roupinha para os índios lá, tal, até que começou aquela catequização toda, e foi. Não acontece mais daquele jeito, acontece de outra forma, mas continuamos sendo colonizados. A vantagem é que a gente é colonizado, a gente tem um comércio com países de interesse, a gente tanto compra coisa que nós queremos, como vendemos coisas que eles querem, e há uma certa garantia, porque a gente garantindo o interesse dele, a gente, de certa forma, também está garantido, né? Então, assim, isso, mundo é dessa forma desde que o mundo é mundo, só que, obviamente, que é menos pior de lá para cá, porque antigamente era no tapa mesmo, hoje a coisa é mais macia. Então, assim, querendo ou não, a gente tem que aceitar que a vida funciona desse jeito. Não tem como funcionar diferente. Não existe, é utopia achar que um país consegue se virar nos 30 sozinho. Tem que haver comércio com os outros e, obviamente, que na situação, por exemplo, que a Venezuela estava, agora veio a modernização da colonização moderna, que aconteceu lá no Iraque, lá naquela época lá do 11 de setembro, está acontecendo agora na Venezuela também e provavelmente vai acontecer no Brasil, na Colômbia, e aí a América do Sul provavelmente vai voltar a ser um quintal ocidental, um quintal mais capitalista, um quintal mais voltado aos interesses dos Estados Unidos, e provavelmente lá em cima, nas Ásias afora, lá a coisa vai ser um pouco diferente também, não muito favorável para os Estados Unidos. Então a gente pode aguardar tudo isso e, como eu mostrei, assistam as minhas duas últimas análises. A última do ano passado e a primeira desse ano, que foi a que eu gravei hoje cedo, tá? Hoje, dia 5, gravei mais cedo. Se você assistir a primeira análise, a primeira análise que você assistir, se for a última do ano passado, e a segunda análise que você assistir for a primeira desse ano, uma completa a outra, eu mostro para você como a gente entendendo o movimento estratégico dos países, um para cima do outro, a gente entendendo, olha só, análise técnica, price action, indicator action, smart money e tesouraria, que eu chamo de wise money. Se a gente entender todos esses caras, nossa, Marcelo, não é muita coisa. Não, não é muita coisa, porque um, na verdade, que acaba completando o outro. Quanto mais você souber análise técnica, análise técnica, price action, indicator action, mais você consegue fechar a conta no Smart Money e no Wise Money, tá bom? Então as coisas ficam bem mais simples, você começa. E obviamente que o sexto ponto seria a geopolítica, como que essa coisa funciona. Quando você pega todo esse contexto e como o mercado funciona, que seria o sétimo ponto, né? Eu havia dito, ó, ouro está estourado para cima, os indicadores estão mostrando isso. A prata está estourada para cima. Tivemos cores lá, eu expliquei na análise, né? Tivemos cores lá. A gente está vendo que, peraí, se está tão ruim, por que esses caras dispararam e esses não despencaram? É porque não está tão ruim, eles estão aproveitando que esse está esticado, estão dando uma correção de leve, enquanto eles estão exagerando nesse aqui, que eles sabem que vai ter que voltar. Aí a JP Morgan fez o quê? Fazendo um parênteses aqui, apostou na queda da prata, os chineses foram lá e socaram mais uma alta e quase quebraram o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos. O Fed foi lá e pôs mais de 35 bi para segurar as posições que foram fechadas obrigatoriamente
no sistema deles lá. Nossa, uma loucura, uma loucura. Mas, de novo, é muito grande para quebrar, né? Too big to fail. Então, muita calma nessa hora aí. Quando você soma todo esse contexto, você começa a deduzir os próximos movimentos. Porque você vê análise técnica e price action te dando um exagero de um movimento para cima ou para baixo. E aí você pega o indicator action, refina esses indicadores aqui no gráfico e lê também os indicadores, né, a situação que eles estão te dando, né, de uma forma separada aqui. E aí você vendo todo esse contexto que está acontecendo, você fala, meu, pode acontecer. Foi o que eu falei, foi o que eu registrei e foi o que aconteceu. Foi lá e deu alta para sem contar que eu estava lendo a BNB, né? Então, assim, por que eu estou falando isso tudo para vocês, pessoal? Porque essa entrada dos Estados Unidos na Venezuela, a retomada da ocidentalização da Venezuela, né? E provavelmente agora vai para cima da Colômbia e depois vai sobrar para o Brasil. Provavelmente é assim que vai tocar o bumbo. Nós vamos entrar numa instabilidade financeira muito grande nos mercados aí, né? Principalmente se a China do lado de lá começar a dar os pestelecos dela. Aí sim que a coisa vai piorar e provavelmente nós estamos apenas vendo o inicinho do início da terceira G, né? Então, assim, muita calma nessa hora, saber ler gráficos, saber ler os indicadores, perceber quando o mercado está induzindo, e eu mostrei isso na análise de hoje, o mercado induziu um movimento no preço, mas não correspondeu no volume. O que aconteceu? No dia seguinte o mercado despencou. Então, gente, é importante agora, se você está no mercado financeiro e acha que é só olhar o formato de um candle subir ou descer, você está muito enganado, principalmente na situação que nós estaremos entrando nos próximos meses, tá bom? Lá na crise do Covid, dezenas e mais dezenas de traders me procuraram para aprender a fazer análises. Depois disso, eles passaram a ter uma visão completamente diferente do mercado. Então, eu convido vocês para tomar bastante cuidado aí, porque, na minha opinião, é a única forma que eu reconheço e conheço que pode nos ajudar a entender o desenrolar de tudo que começou aí com a ocidentalização da Venezuela, tá bom? Fica a dica aí para vocês, vamos ficar de olho, bastante atenção, muita calma nessa hora. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like bacana, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo para dentro e deixa a sua opinião aqui embaixo. Me conta se eu exagerei, me conta se o gráfico não acha que vai servir para nada, me conta aí o que você sente disso tudo aí, tá bom? Com essa análise na mão, agora é showtime, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, sir.